Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 2, dos versículos 36 ao 40, ou seja, continuamos no mesmo trecho de ontem. E adiante, o evangelista coloca que no momento em que Simeão estava orando, Simeão, você se lembra, um idoso que estava ali no templo e aguardava a vinda do Salvador, do Redentor de Israel, e o Espírito Santo o leva até o templo no momento em que Maria e José estavam levando Jesus para o ritual de purificação ordenado na lei por Deus. Então a consagração a Deus era todo aquele ritual da circuncisão, etc. Eles levaram inclusive rolinhas, pombinhos, que era uma prescrição da lei, o evangelista coloca para nós aqui, para cumprir exatamente como era o costume da lei judaica, do povo judeu, conforme o que Deus havia deixado ainda no Antigo Testamento. Essa moça, também uma idosa, uma senhora na verdade, era filha de Fanuel, da tribo de Azer, ou seja, era uma judia da gema, digamos assim. Aqui em São Paulo nós usamos essa expressão para dizer que era de fato alguém da raça, do judeu ali, judia, filha de judeus, neto de judeus, enfim. Estivera casada há 27 anos, ficou viúva e naquele momento tinha 84 anos. É interessante o evangelista colocar essas informações porque mostra que era de fato uma mulher séria. Ela nunca deixava o templo, adorava dia e noite com jejum e oração. No momento em que Simeão estava orando, segundo o relato do evangelista, ela irrompeu, ou seja, começou a cantar um hino de louvor, não se conteve e entregou uma mensagem a respeito de Jesus que foi dirigida a todos ali. Todos que estavam com a expectativa de libertação em Jerusalém. Para muitos essa expectativa era puramente política. Era alguém que viria para libertar Israel, enfim, o povo judeu do Império Romano, que era o dominador ali na época de Jesus. Israel passou por outros momentos de dominação estrangeira. Contudo, essa mulher, segundo o evangelista, estava no templo dia e noite. Ela nunca deixava a área do templo. Estava sempre em jejum e oração. Ela foi casada e ficou viúva. Depois disso, pelo que entendemos a partir do texto, não se casou. Já estava idosa e ainda não havia perdido a esperança em Cristo. Veja só que relato interessante. E nós, como estamos em relação a isso? Quantas pessoas que dizem-se profetisas ou profetas, enfim, e não estão com uma vida séria como essa mulher, que esteve casada e ficou viúva e nunca deixava a área do templo, e estava servindo ali em oração, em jejum. Quantas pessoas nos dias de hoje mal frequentam a igreja mais que uma ou duas vezes por mês, ou seja, são religiosos que aparecem na igreja para bater cartão, digamos assim, porque precisam ir, ou que na sua semana se esquecem que precisam de um contato com a Bíblia Sagrada e com orações e com autoexame, em que estão em contato com Deus, com o divino, com o Espírito. Então Ana, assim como Simeão, uma idosa, assim como Simeão, uma personagem que aparece e desaparece, um tanto quanto misteriosa talvez no Evangelho, ensina para nós uma lição importante. Ela estava no templo todos os dias, orando e jejuando. Nós precisamos estar na igreja, participar da igreja, e não simplesmente ir de vez em quando, e não simplesmente ter um compromisso distante. Nós precisamos viver a igreja, nós precisamos ser parte da igreja, nós precisamos de um contato para além da igreja também, nos dias em que estamos a sós, não estamos em comunidade, onde o jejum e a oração, ou apenas a oração, ou a oração e a leitura bíblica e o autoexame, etc., são parte da nossa rotina constante. Assim como essa mulher era séria, esteve casada e se divorciou e não mais casou e se manteve ali, fiel no propósito que Deus colocou para ela, que nós possamos ser assim, que nós possamos buscar esse exemplo, que essa mulher aqui, essa idosa no Evangelho de hoje, sirva-nos de inspiração para que nós possamos viver uma vida de intimidade com Deus,
Mas não é intimidade apenas no meu quarto, não é intimidade de quem fala, não, eu tenho a minha vida espiritual, faço as minhas orações e vou à igreja quando dá, e vou à igreja quando tem uma atividade especial. Não. Que nós possamos, a partir desse exemplo aqui, olhar para Ana, essa profetisa, essa idosa, e falarmos, eu vou estar na igreja todos os dias da minha vida, enquanto eu puder. Que Ana então seja para nós um divisor de águas. Neste dia 30 de dezembro de 2023, nós possamos adentrar 2024, que está logo aí, com uma mudança de vida. Se você ainda não está como Ana, faça um compromisso hoje com Deus, de ser igreja, de estar na igreja, de participar da igreja, de servir na igreja. Deus abençoe você. Até amanhã.